Ascensão através de habilidades. Episódio 117. Segundo retorno. Montagem 1. Habilidade de ativação especial. Adição. Consumo de mana. 30. Dobra o dano. Uma janela de descrição muito sucinta. Não houve proficiência. Não havia necessidade disso com uma explicação tão simples que dobrava. Taizan balançou sua espada em direção aos espíritos restantes. Você ativou a adição. 501 de dano ao espírito negro 12. Ultrapassou 500, um valor de dano que ele nunca tinha visto antes nesta vida. Taizan brandiu sua espada novamente. Você ativou Strong Strike. Você ativou o ataque consecutivo. 912 de dano ao espírito negro 25. 498 de dano ao espírito negro 25. Um total de 1.400 danos foram infligidos. A duplicação do dano também se aplica às habilidades. Isso significou que a eficiência do Strong Strike também foi duplicada. Isso é realmente. O fantasma não conseguia nem gemer. Apenas uma risada sardônica escapou. Taizan sorriu satisfatoriamente. Adquiri mais rápido do que pensava. As condições eram boas demais. Os espíritos das trevas tinham o tamanho certo para serem cortados com uma espada, e sua forma esférica tornava as variáveis menos prováveis. O fato de todos os monstros parecerem iguais também foi uma vantagem significativa. Enfrentando centenas de monstros diferentes de vários tamanhos, refletindo em quanto tempo levou para adquirir Addition contra eles, 2 anos teriam se passado facilmente quando ele fez isso pela primeira vez. 2 anos gastos sem fazer nada além de investir tempo para adquirir apenas o Addition. Ele reduziu isso para 6 dias. Foi uma redução de tempo notável. Isso é, como? O fantasma murmurou com uma voz estupefata. E por que tal habilidade? Também achei curioso. Adição. Usando a habilidade persistência para dobrar o dano. Era uma habilidade irracional e quase impossível de aprender. Mesmo depois de aprender, Taizan se perguntou por que tal coisa existia. Mas ele foi assegurado pelas palavras de Baobabamba. As habilidades foram criadas automaticamente pelo sistema do labirinto. Eles foram projetados de acordo com a situação. Em outras palavras, a maior parte do que ele conceituou em sua mente poderia ser criado. Muito bom. Taizan sorriu alegremente. Ele queria se alegrar mais, mas não havia tempo. Agora, restam menos de 2 horas. Taizan rapidamente rompeu o labirinto. Depois de lidar com quase todo o 25º andar, seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Você atingiu seu estado ideal. Toda a saúde e mana gasta para adquirir Addition foram totalmente restauradas. Taizan voltou imediatamente ao lojista, comprando poções de recuperação de saúde e mana com o ouro obtido com a venda de equipamentos e materiais desnecessários. Isso foi por pouco. Ao terminar seus preparativos, o espaço começou a se dividir nas proximidades de Taizan. O espaço dividido se expandiu, engolindo Taizan. Quando sua visão mudou, Taizan estava de volta à terra. O céu cinza acinzentado. Ali, uma rachadura se abriu. Se já fazia muito tempo, então já fazia muito tempo. Não. Eu quero voltar. Assim como Taizan, os que retornaram gritaram. Olhando ao redor, eles puderam ver a prefeitura onde haviam chegado antes. Início da missão especial. Prepare-se para a próxima missão na prefeitura dentro de 24 horas. A janela da missão apareceu. Taizan se moveu. Olá. Primeiramente, Taizan se aproximou calmamente de Li Taeyeon e Kang Junhyeok, que estavam examinando os arredores. Você sobreviveu? Young, faz muito tempo que não nos vemos. Kang Junhyeok se animou. Taizan, que bateu na testa correndo, perguntou. Até onde você foi? Mal conseguimos descer ao 8º andar, mas não conseguimos receber a prova de valor. O tempo estava muito apertado. Parecia que seríamos convocados no meio do recebimento. Tive uma experiência semelhante. Realmente? Você ativou o reconhecimento. Li Taeyeon. Nível 14. Saúde 412. Arma equipada, espada e escudo. Os amedrontados. Kang Junhyeok. Nível 14. Saúde 432. Arma equipada, espada e escudo. Portador de coragem e versatilidade. Nível 14. Quando Taizan entrou no 8º andar, ele estava no nível 20 com saúde nos anos 800. Considerando isso, definitivamente havia uma diferença. Mas eles não eram fracos. No nível atual, eles poderiam facilmente derrotar um jogador do Hard Mode. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Sim. Li Taeyeon rapidamente começou a se mover, levando as pessoas com ela. Não. Entre os jogadores, houve alguns que demonstraram vontade. No entanto, a maioria estava imersa em medo e terror. 24 horas. Dentro desse tempo, eles tiveram que ser consolados e preparados. Kim Hwayeon apertou a testa. Sua cabeça parecia que ia explodir. O labirinto parece mais fácil comparado a isso. Embora outros pudessem estar descansando ou organizando seus pensamentos durante as 24 horas, ela não teve esse luxo. Kim Hwayeon olhou para sua mesa com uma expressão de desespero. Quando vou resolver tudo isso?
Na frente dela havia inúmeros documentos. Sobrevivendo a jogadores do modo fácil, jogadores do modo normal e jogadores do modo difícil. Seu número e estatísticas aproximadas. E equipamentos, assim como vontade de lutar. Todos eles precisavam ser classificados e colocados de acordo com suas funções. Isso teve que ser feito em 12 horas, pois a criação dos documentos demorou 12 horas. G1 Jung G1 ajudou na organização dos documentos rindo. O que podemos fazer? Foi você quem me delegou isso, não foi? Há outros que poderiam fazer isso melhor do que eu. Não há. Ah. Kim Hwa-yeon pulou da cadeira, assustada com a voz vinda de trás. Depois de ver o dono da voz, ela mal conseguiu se recompor. Por que você entrou pela janela? É mais conveniente. Odeio andar por corredores irritantes. Oh, eu vejo. Ela sentou-se novamente, resmungando, mas ficou chocada interiormente. O andar para o qual ela foi designada era o andar mais alto da prefeitura. Mesmo ela, que ficou mais forte à medida que descia pelo labirinto, não conseguia atingir tal altura sem se segurar na parede. Isso significava que ele subiu tal altura com um único salto. Realmente, você não é humano. Você está percebendo isso agora? Jung, você está aqui. Sim. Taezan cumprimentou e folheou os documentos. Bastante? Sim, uma quantidade irritante. Kim Hwa-yeon resmungou enquanto organizava os documentos. Uma leve força entrou em suas mãos, segurando os papéis. Mas, é menos do que da última vez. À primeira vista, eram menos de 30.000. Isso significava que muitos morreram enquanto desciam o labirinto após o primeiro retorno. Kim Hwa-yeon mordeu o lábio. Como administradora, ela não poderia simplesmente ficar triste. Ela teve que calcular o número reduzido e reajustar. Outra pessoa não pode fazer isso além de mim. Estudei artes liberais. Se você estudou artes liberais, deve ser bom em persuasão. Isso é perfeito, não é? Não foi isso que eu quis dizer. Hwa-yeon mordeu o lábio com uma expressão de dor. Taezan ignorou os resmungos de Kim Hwa-yeon. Não há ninguém além de você. Kim Hwa-yeon era a pessoa certa. Isso já havia sido concluído em sua vida anterior. Como eu disse antes, não posso ser a pessoa que gerencia e comanda pessoas. Lee Tae-yeon e Kang Jun-hyuk são iguais. Não era que ele não pudesse fazer isso, mas era uma questão de eficiência e eficácia. No caso dele, mover-se diretamente era mais eficiente do que controlar as pessoas, e Lee Tae-yeon era muito passiva. No caso de Kang Jun-hyuk, ele era muito jovem para ser o ponto central. Taezan olhou para Jung G1. Ele é mais um assistente do que um gerente. Essa é a minha verdadeira vocação. G1 Jung G1 orgulhosamente encolheu os ombros. Kim Hwa-yeon falou dolorosamente. Ainda assim, deveria haver. Pode haver. Mais de 20.000 pessoas estiveram aqui. Certamente, entre eles, houve aqueles que conseguiram melhor que Kim Hwa-yeon. Mas uma pessoa fraca não pode ser o ponto central. Você sabe disso, certo? Isso é verdade. Políticos e membros de organizações civis. Eles eram fracos. Eles não desceram o labirinto e não conheciam o poder que pertencia aos fortes. É por isso que eles estavam fazendo barulho sobre punir Taezan. Mesmo que não fossem assim, os jogadores do Hard Mode não seguiriam simplesmente uma pessoa fraca. Era natural que a voz dos poderosos ficasse mais alta. Alguém com capacidade suficiente para suprimir isso deveria ser o ponto central. É necessário pelo menos um jogador no Hard Mode. Você é a resposta. Durante o terceiro retorno. Devido ao incidente causado por Choi Jung-hyuk, apenas cerca de 5.000 pessoas permaneceram. E uma missão foi dada. Eles foram instruídos a derrotar os monstros e ir para Seul. Com um número que não passava de 5.000, eles tiveram que seguir em direção a Seul. Isto foi numa época em que até monstros Renki e Renki D apareceram, esmagando-os e matando-os. Isso foi quando Taezan estava apenas em um nível forte no modo fácil, e Lee Tae-yeon não era muito diferente dos jogadores do modo difícil. Quando a maioria dos poucos jogadores do Hard Mode morreram e todos desistiram da vida. Kim Hwa-yeon conseguiu levar mais da metade dos jogadores vivos para Seul. Houve muitos que assumiram a posição de líder até a morte da humanidade, mas para Taezan, Kim Hwa-yeon foi o mais destacado. Ela fez diferença o suficiente para aguentar um pouco mais se estivesse lá. Taezan murmurou baixinho. Bem, você descobrirá em alguns dias. Perdão? A história deste lado. E os outros jogadores do Hard Mode? Aqueles que não estão aqui? Jogadores de outras áreas. Agora que penso nisso, havia aqueles também. Kim Hwa-yeon percebeu do que Taezan estava falando. Durante o primeiro retorno, todos se reuniram na prefeitura de Anyang. Todos reunidos aqui eram residentes de Anyang. Mesmo apenas no sul de Jeongi, havia inúmeras cidades como Seongnam, Gwacheon, Gumpo, Uyang, Suwon, Hwaseong, Yongjin, etc. Considerando toda a Coreia, era difícil contar o número. Jogadores do Hard Mode que foram convocados em outras áreas além de Anyang. Ele estava perguntando que conversa eles tiveram com eles no labirinto. Mas há necessidade de nos encontrarmos? Eles tiveram que deixar Anyang e se mudar para outras áreas para se encontrarem, e não havia razão nem lazer para isso. Eles estavam ocupados o suficiente tentando viver aqui.
A razão pela qual Kim Hwa-yeon não se importou muito também foi por causa disso. Eles pensaram que só poderiam se encontrar no labirinto de qualquer maneira. Taezan estalou a língua. Apenas me diga o que você sabe. Todo mundo estava preparando alguma coisa, mas eu não pedi detalhes. Estava ocupado me preparando. Isso é o suficiente então. Taezan falou calmamente. Trabalhe duro. Não resta muito tempo, certo? Você pode ajudar. Eu tenho minhas próprias coisas para fazer. Taezan saiu pela janela como o vento. Kim Hwa-yeon ficou de mau humor com as pilhas de documentos. Esta missão foi uma missão de preparação por 24 horas. Não houve restrições específicas ao movimento. Taezan saiu da prefeitura. Ele correu pela cidade em ruínas e chegou o mais próximo possível da fissura do céu. Uma rachadura. Uma rachadura estava se espalhando para o céu a partir da fissura. Esta fissura foi crescendo gradualmente, eventualmente atingindo um tamanho que permitiria que até monstros gigantes saíssem. Definitivamente ficou maior. O tamanho da fissura era maior do que durante o segundo retorno de sua vida anterior. E a energia está flutuando. Talvez por ter conhecido os deuses diretamente e sentido seu poder, ele podia sentir a energia além da fissura de forma mais distinta. A energia dentro da fissura estava se expandindo lentamente. Parecia que algo poderoso estava prestes a descer. Não estava no nível Rank D. Era pelo menos Rank C ou talvez Rank B. Seres desprezíveis. Taezan riu. Ele examinou a fissura por um momento e voltou novamente. O fantasma que estava em silêncio até agora falou. Por que passar por todo esse processo complicado? Os deuses superiores, você quer dizer? Sim, eles são poderosos. Achei que esse era o limite, mas depois de ver o poder do deus demônio, percebi que estava errado. O deus demônio esmagou uma estrela sozinha. E isso foi mesmo com outro deus resistindo. Tal era o poder dos deuses. Se desejarem, poderão destruir este pequeno mundo em um instante? Então por que se preocupar em criar tais fissuras, iniciar retornos e dar missões? Não sei. Ele também se perguntou sobre isso. Os deuses eram seres poderosos e ferozes. Se fosse vingança contra aqueles que os expulsaram, esmagando o mundo, tais atos tediosos não seriam necessários. Eles poderiam simplesmente ter esmagado tudo e seguido em frente. Mas os deuses superiores pareciam estar demonstrando misericórdia, esperando. De acordo com seu poder, eles enviaram monstros e deram-lhes tempo. Mais de 12 anos. Foi dito que eles destruíram 258 mundos. Considerando o poder deles, foi um ritmo bastante lento. O fantasma gemido falou com um tom ambíguo. É a interferência dos deuses do labirinto? Isso parece o mais provável. Para impedir os deuses superiores vingativos. Numerosos deuses do labirinto os restringiam. Foi o cenário mais lógico e provável. Mas algo estava errado. Eles não pareciam ser entidades que demonstravam tais favores. O fantasma pensativo desistiu depois de um tempo. Não sei. Podemos descobrir enquanto descemos o labirinto. Ou podemos descobrir em breve. A fissura estava tremendo. Parecia que poderia vomitar o que continha a qualquer momento. Este regresso pareceu ser certamente diferente do anterior. Quando Taezan voltou à prefeitura já estava tudo resolvido. Então, uma vez que 24 horas se passaram. Missão especial iniciada. Esta missão é entregue a todos os jogadores no sul de Gyeonggi. Reúna-se na prefeitura de Yongjin. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.